Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês. Estou com saudade de todos. Vamos nesse momento dar início ao nosso culto. Vamos ler uma palavra que está no livro de Salmo, Salmo de número 67. Abra suas Bíblias e vamos ler. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louva-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade, e guia na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. O versículo 1 desse salmo é muito forte, 1 e o 2. Então, meditemos nessas palavras, meditemos nesse salmo e oremos. Oremos porque o momento não é fácil, o momento é difícil, um momento de isolamento social, onde nós estamos distantes daquelas pessoas que nós gostamos. Isso não é fácil. Vai passar, nós sabemos que vai passar. Para isso temos que nos fortalecer em Deus, aumentar cada dia a nossa fé, que Deus possa renovar a nossa fé. Vamos orar, irmãos, numa oração de adoração ao nosso Deus. Curve sua cabeça, leve seus pensamentos aos céus e vamos orar. Deus amados, Deus grandioso, Deus misericordioso, graças te damos por tudo, Senhor, pela tua bondade, pela tua caridade, pela tua benevolência com cada um de nós, Senhor. Grandioso és tu, Pai, em meio a toda essa situação que passamos. Nos abençoa, nos protege, nos livra do mal, fortalece e renova a nossa fé, Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Creia na bênção do Senhor, meus queridos. Essa bênção é para todas as nações, é para todo aquele que crê. Esse momento não é um momento fácil que estamos passando, mas vamos passar. Vamos passar porque nós temos fé em Deus, cremos num Deus que tudo pode. Amém? A paz do Senhor para todos. Estou com saudade de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz, meus irmãos, nesse domingo, culto do Senhor, gostaria de compartilhar um trecho da palavra do Senhor e fazer esse momento de contrição, de confissão de pecados. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 28, versículo 13. Esse é o texto que a gente vai ler. Está escrito assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é o mandamento do Senhor para que nós possamos confessar os nossos pecados e também deixar as nossas transgressões. Dessa forma, alcançar misericórdia. Então, gostaria que os irmãos agora colocassem seus pensamentos, seu coração voltado para o Senhor. Nós vamos orar, uma oração de confissão de pecados. Amém? Senhor, graças te damos, Pai querido, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos dá, de cultuar o seu nome, engrandecer o seu nome, de estarmos reunidos, mesmo virtualmente, como igreja do Senhor aqui na terra. Pai querido, gostaríamos, Senhor, de clamar por perdão, por misericórdia, colocar diante de Ti os nossos pecados. Vasculha, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, traz à tona tudo o que nós fizemos que não Te agradou, Senhor, para que possamos confessar, para que possamos de coração derramar diante do Senhor e obter misericórdia. Pai querido, livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, livra-nos da vaidade, do orgulho, da dureza de coração, da falta de fé. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, espiritualmente, que nosso espírito cada vez mais esteja forte, Senhor, para enfrentar o mundo e testemunhar de Ti para sempre.
Pai, em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos já pelo perdão. Amém, Senhor. Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. É com grande alegria que a gente está aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, Amém. juntamente com os irmãos. E o hino que a gente vai Adorar cantar Ele. agora fala sobre adoração, fala sobre o modelo que tem que ser, né? De louvor e adoração ao nosso Deus. Que a gente tem que dar o nosso melhor para adorar o Senhor. Porque o Senhor é um Deus tremendo, infinito, glorioso, majestoso. Não há ser semelhante a Ele. Então a gente precisa entregar a Ele o nosso melhor. Nossa vida, a nossa adoração e o nosso louvor. Então vamos cantar juntos? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, Me tornar. eu não vou me importar Com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
Vamos adorar o Senhor agora com a canção Doce Nome, que exalta o grandioso nome do Senhor. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome, o doce nome do Senhor Jesus. Nome que está acima de todo nome. Vamos adorar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém, glória a Deus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Busquemos ao Senhor, Ele é o nosso refúgio de todas as horas. Glorifiquemos e louvemos ao Senhor em todo momento, porque a sua honra é para ser reconhecida para todo sempre. Amém. Que Jesus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine sempre. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Tchau. Fiquem com Deus, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Graça e paz, irmãos. Reunidos nos encontramos nesta hora em torno da palavra do Senhor. Queremos saudá-los, queremos desejar que a palavra do Senhor penetre no seu coração, na sua vida, na sua casa, e que ela dê a você direção, consolo, conforto nesta hora. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, versos 4 ao 10. São palavras do Senhor Jesus dirigidas aos seus discípulos. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele
que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos por tua palavra lida e que será anunciada nesse instante. Pedimos, Pai, que pela instrumentalidade, pela unção do teu Santo Espírito, fale a cada coração. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em o nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Os discípulos, assim como Jesus, estavam sendo pressionados pelos fariseus, que os acusavam de seguir, sim, acusavam os discípulos de seguir conforme eles mesmos entendiam, de seguir um mestre que não seguia os rituais de purificação e absurdamente se apresentava, segundo eles, segundo os fariseus, como o Filho de Deus. Para os fariseus, Jesus blasfemava o nome de Deus e a pena era capital, conforme o texto em Levítico, capítulo 24, verso 16, no Antigo Testamento. Ou seja, quem blasfemava o nome de Deus deveria ser morto. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Jesus, então, se dirige aos seus discípulos, dizendo que não deviam temer a ninguém, senão a Deus. Só que o que o Senhor se refere aqui, com relação a Deus, manifesta o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que o buscam. Ou seja, Jesus está dizendo que devemos temer a Deus e Jesus está sinalizando para os seus discípulos que o Senhor cuida, o nosso Deus cuida daqueles que o buscam. Para tanto, o Senhor Jesus usa duas imagens conforme o texto bíblico nos apresenta. A primeira é dos pardais, que não são esquecidos por Deus. Os pardais ou passarinhos eram usados pelas famílias pobres em seus sacrifícios. O exemplo disto tem a ver com os leprosos. O sacrifício era feito, no caso dos leprosos, com 2 passarinhos. Levítico capítulo 14, versículo 4. E esses passarinhos custavam quase nada. Era como que no nosso tempo, R$2 comparado a 2 asses, 2 moedinhas, naquela época, serviam para comprar esses pássaros para o sacrifício levítico. A segunda imagem que o Senhor apresenta para nós é dos cabelos da cabeça que estão contados. Essa imagem é antiga também. À luz do Antigo Testamento, percebemos, conforme a narrativa do primeiro livro de Reis, no capítulo 1, verso 52, Salomão se referindo ao seu irmão Ananias: se ele se mostrar confiável
não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Um milênio depois, o apóstolo Paulo irá encorajar os seus companheiros de viagem na narrativa que encontramos em Atos, no capítulo 27, 34. Nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. As referências aqui apresentadas têm a ver com detalhes, uma vez que, de fato, até 150.000 fios de cabelo na cabeça há numa pessoa adulta. Nos dois casos, tanto dos pardais como dos fios de cabelo, a promessa é muito clara para nós. É uma garantia de que nenhum mal aconteceria a estas pessoas. Jesus lança mão desta imagem, outra vez utilizada por ele no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 18, quando promete aos mesmos discípulos, num contexto de perseguição, que sem a permissão de Deus, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. O que nós estamos querendo dizer com isto, meus irmãos? Deus se preocupa com os fios dos nossos cabelos. Deus se preocupa com os passarinhos. E aqueles que amam a Deus têm mais valor que pardais, passarinhos e fios de cabelo. É isso que se nota à luz da palavra de Deus. E Jesus prossegue, então, no texto, recomendando tranquilidade aos seus discípulos, pois eles seriam lembrados ao Pai, já que tinham crido nele como Salvador e Senhor. Nada precisavam temer. Eles, os discípulos, escolheram trilhar o caminho certo, o melhor caminho, caminhando lado a lado de Jesus, seguindo os passos de Jesus. E para consolar os seus discípulos, Jesus lhes recomenda que permanecessem firmes. Se pecassem, seriam perdoados. Sim, Deus perdoa a todos os pecados, exceto aquele cometido contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar sistematicamente, até o fim da vida, a ação do Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e da sua necessidade de Jesus Cristo para a salvação. Por isso, eis o tema que queremos compartilhar com os irmãos nesta hora. De que temos medo? Nada há o que temer, por causa do valor que temos para Deus. Ouçamos então a palavra do Senhor de novo. Jesus perguntando e respondendo. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Lucas capítulo 12, versos 6 e 7.
Os passarinhos são aves muito frágeis. Alguns vivem em gaiolas, outros vivem nas florestas, outros vivem nas cidades, equilibrando-se nos fios elétricos. Às vezes, nem os notamos. Deus, contudo, os nota. Esta é a mensagem de Jesus. Deus os nota, porque também os ama. Deus também, irmãos, nos nota, porque nos ama. Se Deus se preocupa com os passarinhos, imagine conosco. Os passarinhos não sabem que são amados, mas nós sabemos. Temos experimentado o amor de Deus no nosso viver. Nem os pequenos pássaros usados como oferta na purificação dos leprosos são esquecidos por Deus, conforme o texto anuncia para nós. É clara, irmãos, a intenção de Jesus aqui. Ele sabe que há pessoas que se acham tão sem valor quanto os passarinhos. Por isso, diz que Deus se preocupa com os passarinhos. Nós valemos mais do que muitos pássaros. Jesus quer que seus discípulos saibam disto. Saibam que Deus se interessa por cada um deles, que Deus se preocupa com cada um deles. Jesus quer que saibamos que Deus se interessa por nós. Deus se interessa por mim, se interessa por você. É importante que nós tenhamos este entendimento. O Senhor valoriza você. O Senhor se interessa por você. Por isso, não há o que temer, porque não há ninguém maior que o Deus que nos ama. Sim, ouçamos Jesus falar mais uma vez. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Nossa atitude, irmãos, perante a vida deve ser um espelho da nossa atitude diante da morte. O que pior pode nos acontecer? O máximo que pode nos acontecer é a morte. Cremos, como o apóstolo Paulo assim frisa, que viver e morrer tem o mesmo peso. Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo destaca isto: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, meus irmãos, nosso corpo pode ser levado por um inimigo que nos torture e até nos mate. Mas nenhum inimigo tem poder sobre a nossa vida, que é eterna em Cristo Jesus. Nosso corpo pode ser levado por uma doença, mas a doença não leva a nossa vida, porque ela é eterna em Cristo Jesus. Nosso corpo pode ser levado por um acidente, mas nenhum acidente nos leva à vida que é eterna
em Cristo Jesus. Não precisamos ter medo de ninguém e de nada, só de Deus, a quem devemos sempre temer. E a frase de Jesus merece um pouco mais de atenção da nossa parte. Diz ele aos seus discípulos: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O verso 5 do capítulo 12 de Lucas. Este e aquele é Deus, o Senhor da vida, o Senhor da morte. Tudo o que acontece com o nosso corpo está sob o seu controle, o controle de Deus. Nossa história está sob a direção de Deus. Deus dita o nosso presente e o nosso futuro. Nosso corpo pode ser tirado enquanto Deus preserva a nossa vida. Ele tem poder para nos condenar à morte eterna, ou seja, ao inferno, privação da presença de Deus. E o que ele faz? Ele nos oferece Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar, e ele nos convida a tornar Jesus o Salvador de nossas vidas. Ele nos oferece a vida. O que Jesus diz é: se é para ter medo, tenha medo de Deus, cujo poder é imenso. Só, meus irmãos, aqui, conforme o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e também para nós, Deus nos chama de amigos. É assim que Ele nos considera hoje em Cristo Jesus. Jesus mesmo dá uma demonstração de seu amor quando chama aos seus discípulos de amigo. Versículo 4, digo-vos, pois, falando aos seus discípulos, digo-vos, pois, amigos meus. A mesma ideia, o mesmo princípio é explicado lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos convida para sermos seus amigos. Em terceiro lugar, não há o que temer, porque Jesus é o nosso amigo. Jesus nos diz como esta amizade começa. Digo-vos, ainda todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Versos 8 e 10 do texto de Lucas, capítulo 12. Esses três versos, 8, 9 e 10, que acabamos de ler, meus irmãos, são paralelos. Querem dizer a mesma verdade, trazem o mesmo convite. E qual é este convite dirigido a todos nós? Confessem que Jesus é o Filho de Deus. Talvez o verso 10 traga alguma perplexidade. Não devemos nos assustar. Blasfemar contra o Espírito Santo é recusar o que o Espírito Santo faz, que é convencer uma pessoa do seu pecado. Sem este convencimento, não nos arrependemos. E não nos arrependendo, não somos salvos. O caminho, então, natural
negando a salvação em Cristo Jesus é não aceitar a obra de Jesus na cruz. Aquele, no entanto, que se rende ao Senhor, convencido pelo Espírito Santo de Deus, não blasfema, não torna inútil a obra de Jesus realizada na cruz para a sua vida. Esse entendimento, irmãos, tira qualquer sentido no sentimento que às vezes ocorre com alguns de nós. Será que sou mesmo salvo por Jesus Cristo? Será que não blasfemei contra o Espírito Santo? Um cristão genuíno, verdadeiro, não blasfema contra o Espírito Santo jamais. Ele já aceitou, ele já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem como mais blasfemar contra o Espírito Santo, que é recusar sistematicamente a ação do Espírito Santo na salvação. Portanto, meus irmãos, não importa quem sejamos, basta apenas confessar Jesus como Senhor e Salvador para ser amigo de Deus. Há esperança para quem confessa, para quem declara, para quem admite, para quem proclama que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor. O pior assassino se torna amigo de Deus quando declara que Jesus é o seu Senhor e Salvador. O ateu, confesso, se torna amigo de Deus quando admite que Jesus é o Filho de Deus e o confessa como seu Senhor e Salvador. O perseguidor de Cristo e dos cristãos se torna amigo de Deus quando proclama que Jesus é o enviado de Deus para a salvação de todos os que creem. Há perdão oferecido por Deus em Cristo Jesus para todos. Confessar a Jesus é um verbo para ser conjugado pela vida inteira de um cristão. Para um cristão, confessar a Jesus é se identificar como cristão. O apóstolo Pedro é um belo exemplo disto. Ele, por medo, não quis ser identificado como amigo de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado. E todo aquele que se arrepende e volta a confessar a Jesus como Senhor, é também restaurado na sua comunhão com o Senhor. Não importa como você esteja se sentindo. Se você já confessou a Jesus como Senhor, foi capaz de uma ousadia e seu nome já foi anotado no céu. Não há o que temer. Temos valor para Deus. Não há o que temer, porque não há ninguém maior do que o Deus que nos ama. Não há o que temer, porque Jesus é o nosso amigo. Meus irmãos, em meio a tudo o que está se passando, em meio a tudo o que estamos vivendo, não há o que temer. Confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e trilhamos os passos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe,
e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Estamos chegando ao final do culto. Queremos agradecer a participação dos irmãos e irmãs e que tenhamos uma semana abençoada em Cristo Jesus, guardados pelo poder de Deus, que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. Nesta oração final e bênção, queremos nos lembrar dos nossos irmãos enfermos, dos profissionais da saúde, da segurança pública também, enfim, de todos que estão envolvidos na linha de frente, combatendo esta pandemia. Orando também pela família do mês, a nossa irmã Rose Dantas e o seu lar, a sua casa, todos os seus. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos pela bênção da tua palavra lida e anunciada nesta hora. Bendizemos a ti, Senhor, por tua igreja
reunida, ó Deus amado, nos lares, e pela bênção, Senhor querido, do teu cuidado, da tua direção paternal diária. Queremos colocar em oração diante de ti, Senhor, a vida dos nossos irmãos enfermos, que em teu nome sejam curados. Pai, alguns contraíram, Senhor, esta enfermidade deste vírus, que o Senhor os cure, ó Pai amado, que logo, logo estejam bem dispostos, ó Pai, realizando as suas tarefas diárias. Pedimos, Pai amado, que o Senhor cuide de cada lar, de cada casa, e aqueles que necessitam sair, ó Pai, nesses dias de pandemia, para ganhar, Senhor, o pão de cada dia. O Senhor esteja guardando cada um deles, sustentando os seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.